O capitalismo é bom ou ruim? Sendo bem direto com vocês, tá? Eu fico indignado com gente que fala mal do capitalismo usando o sistema capitalista. Fala mal do capitalismo no Instagram, no YouTube, no TikTok, fala mal do capitalismo em todas as redes sociais, mas ela usufrui do capitalismo. Às vezes, até a conta dela é monetizada e ela tá aí, criticando o sistema capitalista. Tudo isso para aparecer. Claro que todo sistema econômico tem os seus defeitos, mas dizer que o capitalismo é algo ruim no geral, não beneficiou a população, é uma completa mentira. Se hoje nós fazemos parte da 10ª parte da população sobrevivente, agradeçamos ao capitalismo. Se hoje nós temos um padrão de vida superior aos que as pessoas viviam antes do advento do capitalismo, é graças a esse bendito capitalismo que permitiu que as pessoas pobres também pudessem ficar ricas. Como assim, Pedro? Antes do advento do capitalismo moderno, né? O status social de um homem permanecia inalterado. Se você nascesse pobre, você ia ser pobre até o fim da sua vida. Se você nascesse lorde ou duque, você se manteria assim até o fim da sua vida. Foi graças ao capitalismo moderno que permaneceu com que esse status social das pessoas pudessem ter sido alteradas. Antes, pessoal, né? As pessoas mais pobres, humildes, quando lá os ingleses na Europa, eles começaram a ver que as indústrias de beneficiamento não estavam dando conta da população, de empregar toda a população, eles estavam deserdando, estavam abandonando as pessoas no campo. E a população do campo estava só aumentando cada vez mais. Uma hora os europeus olhou e falou: "Vixe, a gente está com escassez de matéria-prima. Não tem matéria-prima aqui. Como a gente vai fazer para poder produzir, para poder melhorar nossa economia? Olha esse tanto de gente aí no campo que está tendo, né, tudo passando fome, como é que vai ser? Será que vai entrar em colapso?" Ou seja, eles se depararam no meio de uma crise. A crise da escassez de matéria-prima e o aumento da população. Então veja bem, essa população está extremamente pobre. Antigamente o que diferenciava o rico de um pobre era porque o rico tinha sapato e o pobre não tinha não. O pobre não tinha nada não. Então veja só, foi através dessa crise que ocorreu na Europa que as pessoas mais pobres, para sobreviver, começaram a inovar, começaram a pegar matérias-primas e fazer alguns produtos para poder vender também. Antigamente, as indústrias de beneficiamento, antes do capitalismo, né, que era controlada ali pelos ricos, ela só vendia para a população, para as populações ricas. As pessoas mais pobres ali, quando teve essa crise econômica, elas começaram a inovar, elas começaram a produzir, que aí que veio a produção em massa, elas vendiam para as pessoas mais pobres, né? As primeiras indústrias capitalismo, que foi quando essas pessoas mais pobres, elas estavam se desenvolvendo, estavam ganhando mais dinheiro a partir dessas pequenas vendas, e elas começaram a crescer o seu negócio, e aí que vieram as primeiras indústrias capitalistas. Essas indústrias capitalistas, elas produziam principalmente para as pessoas mais pobres também, que é aí que veio essa questão aí da produção em massa, né? Essa produção justamente para as pessoas mais pobres e para os funcionários que trabalhavam nessas indústrias capitalistas, não nas indústrias de beneficiamento que produzia somente para as pessoas mais ricas. Então veja, as indústrias de beneficiamento da época não gostavam muito das indústrias capitalistas porque elas tiveram que aumentar o seu salário por causa das indústrias capitalistas, que muita gente estava querendo ir só para essas indústrias capitalistas. É claro que teve o seu lado ruim, eu não estou negando isso. Mas eu estou falando que a partir do capitalismo teve a oportunidade do pobre melhorar de vida. Do pobre, se ele tiver nascido pobre, ele tem a oportunidade de ser rico também futuramente. Então veja, todo sistema social, todo sistema econômico tem os seus erros, mas de todos, o capitalismo é o melhor, porque o capitalismo você pode gerar a sua própria oportunidade. É claro que tem uma época nessas indústrias que o capitalismo estava explorando ali mulheres, crianças, homens. Essa parte é horrível, é lamentável, mas se a gente for olhar hoje em dia, na maioria dos países do mundo não são assim. Quando começou a surgir as estradas de ferro, as pessoas pensaram: capitalismo vai acabar. Vai acabar porque está construindo as estradas de ferro e essas estradas são caríssimas. Então o poder vai ficar todo concentrado na mão
daquelas pessoas ali mais ricas, aquele monopólio das pessoas mais ricas que estão construindo essas estradas de ferro. Detalhe, essas estradas de ferro que foi construída por essas pessoas, né, sistema mais rico, ela servia justamente para beneficiar a população. Era um transporte mais rápido para a população. Então esse aí é um benefício do capitalismo. Só que eles estavam pensando que ia acabar, né, com o capitalismo, essas estradas de ferro, porque não ia permitir a livre concorrência, já que o poder ali ia estar todo na mão dos mais poderosos, né, os criadores dessas estradas. Só que foi o que aconteceu. Graças ao livre mercado, graças a esse poder de inovação, começou a surgir os aviões, os ônibus, outros transportes que fizeram a estrada de ferro cair. Hoje em dia não se tem mais estradas de ferro e esses ônibus e esses aviões surgiram também para melhorar a vida da população. Então veja, essa competitividade, essa inovação do capitalismo, ela melhora a vida das pessoas. Se eu tenho algo, se eu tenho uma boa ideia e eu posso produzir, eu não vou servir para poder controlar as outras pessoas, não. Eu vou servir essas pessoas justamente porque se essas pessoas gostarem do meu produto, elas vão obter e eu vou lucrar com isso. Eu não estou explorando ela. Veja que um dono de uma empresa, ele não explora ninguém. O dono de uma empresa, ele não está, né, o dono de uma empresa rica, ele não está ali sendo rico porque ele explorou alguém. Não, é porque ele fez um produto bom, né? Um produto que os seus clientes gostem. E a partir do momento do produto que esses clientes gostam, ou seja, isso satisfaz a necessidade dos clientes, os clientes colocam o dinheiro lá e aí recebem o produto. Ou seja, o rico só é rico porque ele serve. O cara que é rico, ele só ganha dinheiro porque ele serve a população. E a população que faz ele ser rico. É assim quando você vai aí numa luta, no UFC, por exemplo. Os lutadores do UFC, o evento do UFC só ganha dinheiro porque tem a plateia para assistir. Se não tivesse a plateia, se fosse ruim, ninguém ia assistir o UFC. Os cantores de shows, artistas só ganham dinheiro porque você tá lá no Instagram deles assistindo, porque você vai no show deles. Então, veja, no capitalismo, você só fica rico se você agradar as outras pessoas, se você servir. Essa é a regra do capitalismo. Você não é servido, você serve. Só que muitas pessoas têm a mentalidade ao contrário, né? De que as pessoas que são ricas no capitalismo é porque elas exploram, é porque elas controlam todas as outras pessoas. Mas não. Se o cara tem uma empresa e o produto dele é ruim, ele vai quebrar. Pessoal, hoje, né, como nós separamos aí com os Estados Unidos, os países capitalistas, os padrões de vida, por exemplo, Estados Unidos, o padrão de vida dessas pessoas é muito mais alto do que qualquer milionário lá que vivia antes do advento do capitalismo. Ou seja, o padrão de vida dessas pessoas é muito mais alto. Antigamente, como eu falei no começo do vídeo, o que diferenciava um rico para um pobre era que o rico tinha um sapato e o pobre não. Hoje em dia não. Hoje em dia, o que diferencia essas pessoas é simplesmente que um tem um Chevrolet e o outro tem um Cadillac. Mas todas as pessoas dos Estados Unidos têm as suas casas próprias. Ou seja, o capitalismo ele gerou para a população, hoje em dia, para vocês terem uma ideia também, quase toda a população tem condições de vida melhor do que as pessoas que viviam antes do advento do capitalismo. Hoje em dia, quando você vai no hospital e tem uma máquina lá de última geração, foi alguém que quis produzir justamente para que as pessoas os hospitais pudessem comprar. Isso melhora e beneficia toda a população. Então veja, o capitalismo mudou muito a vida da sociedade. É muito fácil criticar quando você está usando um celular que veio graças ao capitalismo. Que hoje em dia quase todo mundo tem celular, graças ao sistema capitalista. Outra coisa também interessante de falar, muita gente critica aí poupança, o mercado, né? Que é errado, você colocar dinheiro em uma aplicação financeira que não era para acontecer isso. Pessoal, quando eu pego meu dinheiro e coloco numa aplicação financeira, o que é que eu estou fazendo ali? Eu estou investindo no mercado. Por exemplo, a empresa pega
tá? A empresa pega esse dinheiro, ela contrata mais funcionário que serve para ajudar justamente a população, ela compra mais matéria-prima, ela melhora o seu negócio. O último que vai receber o lucro é o dono da empresa. Primeiro impacta principalmente as pessoas mais pobres, aquelas pessoas ali que vão ser os funcionários, que vão ajudar ali na mão de obra, que vai construir um prédio, que vai trabalhar no operacional. Então veja, esse negócio de dizer que o capitalismo é ruim, só gira em torno dos mais ricos, é pura mentira. Graças ao capitalismo, hoje o pobre pode sim ficar rico. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.